vamos falar como é que funciona a alteração de rede. Eu acho que isso é extremamente importante vocês conhecerem. Por quê? Para desmistificar com o cliente que ele perdeu rede. Ah, eu perdi, a operadora tirou um monte de hospital, tirou um monte de clínica, não é assim que o pessoal fala, né? Naquele almoço de domingo também a família fala, né? Enfim, não acontece assim, tá, gente? É importante vocês saberem, justamente para vocês orientarem corretamente os clientes, os nossos clientes, tá bom? Então, como é que acontece uma rede desculpa, uma rede de prestadores não hospitalar, tá? A regra é a seguinte: eu posso substituir, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos beneficiários com 30 dias. Então, eu tenho que substituir. Como é que eu substituo? Ou eu coloco um novo prestador, ou eu coloco um prestador que já existe na minha rede, mas desde que ele comprove, através da assinatura de um aditivo contratual, que houve um aumento da capacidade de atendimento dele, tá? Então, o beneficiário, ele não perde rede, ele sempre, a rede dele, obrigatoriamente, tem que ser mantida no mesmo padrão, tá? Essa substituição, ela vai garantir o cumprimento dos prazos de atendimento e as coberturas que estão previstas lá na RN 566. Né? Então, ela tem que garantir a cobertura o atendimento de todas as coberturas do rol nos prazos da RN 566. Então, a operadora, e gente, uma coisa que eu não comentei com vocês, se a operadora não garante os prazos de atendimento ou a rede, nos termos da RN 566, a consequência é a suspensão da comercialização dos planos pela ANS. Então, é óbvio que a operadora, quando ela faz qualquer substituição de rede, ela vai olhar para essa situação, né? Porque ninguém quer estar na lista das operadoras que estão com planos suspensos, né? Com a comercialização suspensa, tá? Então, assim, o que a gente tem que observar quando a gente vai fazer uma substituição? A disponibilidade da rede, capaz de garantir a assistência e a continuidade da assistência da saúde dos nossos beneficiários. A gente vai observar a qualidade dessa assistência, né, considerando a eficácia, a eficiência, a efetividade, a otimização, a aceitabilidade, a legitimidade, enfim, né, a segurança do paciente, a utilização de informações demográficas e epidemiológicas daquela região, onde eu estou substituindo a rede, e, evidentemente, garantindo o direito à informação para aqueles beneficiários que utilizam o plano, tá? Então, quando eu estou falando de um estabelecimento não hospitalar, o que eu estou falando aqui? Aqui eu estou falando de clínicas, de laboratórios, eu estou falando de. Acho que são esses, clínicas e laboratórios, tem mais, tá? Mas agora eu não estou lembrando. Mas, enfim, todos esses prestadores que não são consultório, o que eu vou ter que olhar para fazer a substituição? Eu vou ter que seguir o seguinte critério de equivalência: olhar o tipo de estabelecimento que ele está cadastrado no CNES, os mesmos serviços e a localização no mesmo município. Então, eu vou substituir um laboratório de análises clínicas. Eu vou ter que substituir por outro laboratório de análises clínicas que preste os mesmos serviços que eu tinha naquele anterior e que esteja localizado no mesmo município. Ah, mas eu não tenho prestador naquele município, não existe. O que eu tenho que fazer? Eu vou para o município limítrofe ou eu vou para a região de saúde, tá? Eu tenho que seguir este critério, mas obrigatoriamente eu tenho que substituir por um prestador com a mesma equivalência, tá bom? Se tiver alguma desatualização no CNES, a gente vai olhar sempre o contrato e os serviços que estão definidos ali no termo de referenciamento, ou o tipo de estabelecimento e os serviços que estão definidos no termo de referenciamento, tá? No caso de consultório isolado, qual que é a regra? É a mesma habilitação legal.
Então, eu posso trocar médico por médico, dentista por dentista, psicólogo por psicólogo, fisioterapeuta por fisioterapeuta. Eu não posso trocar médico por dentista, nem médico por psicólogo, tá? É a mesma habilitação legal. Eu não precisa ter a mesma especialidade. Por exemplo, está saindo um ginecologista, eu vou colocar um geriatra. Por quê? Porque pode ser que eu tenha vários ginecologistas e eu não precise de um ginecologista, mas eu preciso de um geriatra. Então, eu posso alterar a especialidade, eu não posso mudar a habilitação legal. E aí a regra é a mesma, né? No mesmo município, se não tiver no mesmo município, eu vou para os limítrofes ou para a região de saúde. E a mesma coisa, se o CNES estiver desatualizado, eu tenho que observar aquilo que foi contratado conforme o termo de referenciamento, tá bom? Então, sempre vai acontecer uma substituição. Quando eu não sou obrigada a substituir? Quando houver a rescisão de algum contrato coletivo que ocasione uma redução de 50% ou mais do total de beneficiários naquele município, eu não sou obrigada a substituir a rede. Por quê? Porque eu posso enxugar aquela rede, já que diminuiu o número de vidas que eu tinha naquela região, tá? Quando aquele prestador, ele não realizou nenhum atendimento nos últimos 12 meses, e quando a operadora comprovar que ele fez uma cobrança direta ao beneficiário em relação aos serviços contratados. Isso também é punido, e aí eu não sou obrigada a substituir esse prestador, tá? Tem algumas exceções que não se aplicam às operadoras, que é aquela história de quando tenham tido a comercialização de produtos suspensos ou estejam em regime especial de direção técnica, tá? Então, nessas situações, a substituição ela está condicionada aí à autorização da ANS. Então, essas exceções, elas são suspensas, tá bom? Bom, como é que eu tenho que comunicar o beneficiário? Eu tenho que comunicar o meu beneficiário no portal corporativo e na central de atendimento. Eu não sei se vocês já entraram lá no site da Sul América, tem lá um iconezinho que está escrito movimentação de rede, né? E ali tem todas as movimentações que acontecem. Então, tem o prestador que vai sair, o prestador que vai entrar, né? O prazo, eu tenho que sempre colocar essa informação com 30 dias de antecedência e manter essa informação lá por 6 meses. Tá? Por 180 dias. Essa informação fica na área aberta do site, não fica na área logada. Por quê? Porque a Inés fiscaliza a gente, tá? Ela fiscaliza todas as operadoras. Então, ela olha se a gente está cumprindo esta regra, tá bom? Então, quando vocês entrarem lá, por curiosidade, dá uma olhadinha que vocês vão ver que todas as informações estão ali. É até importante vocês indicarem para o beneficiário, para o cliente de vocês, que essa informação fica lá, para ele saber que ele não perdeu, que houve uma substituição, tá bom? Bom, e Ô, Renan, naqueles casos. Oi, pode falar. oi, desculpa, eu acho que não sei se é o melhor momento, mas já surgiram algumas perguntas sobre a questão da substituição. Pode fazer. Então, o Leandro Pio aqui do Rio pergunta se, no caso da substituição de hospitais, se há uma distância limítrofe entre o hospital que foi descredenciado e o novo hospital indicado para sua substituição. Gente, esquece distância, quilômetro, esquece. A regra é mesmo município, município limítrofe ou região de saúde. Não tem, não, a norma, ela nunca vai falar em quilometragem e distância. Ela sempre vai trazer essa condição. Justamente porque eu posso ter município limítrofe lá longe mesmo, tá? Mas na prática, a gente sempre vai procurar o mais próximo possível ou no mesmo município, porque a intenção é a satisfação sempre do cliente, tá? Mas esquece essa situação. Muito bom. A Marinilda pergunta aqui se a gente pode substituir um prestador multiespecialidades, por exemplo, consultas e terapias diversas, por prestadores com especialidades fragmentadas. Por exemplo, você tem lá uma clínica, é, faz parte lá para atendimento do TEA, que tem lá o TO, né, nutricionistas, enfim, tem diversas especialidades. Você pode substituir um prestador desse por vários outros que têm essas especialidades, vamos dizer assim, de forma individual? Olha só,
você, pela norma, você não pode. Por quê? Porque você tem que manter a equivalência do tipo de estabelecimento e do serviço. Qual que é o tipo de estabelecimento? Clínica médica, vamos supor, ou clínica psicológica, enfim. Ele tem uma classificação no CNES. Eu tenho que fazer essa substituição igual. Tá? E aí, qual que é o serviço que está cadastrado no CNES? Ah, ele tem atendimento de TO, de psicólogo, né? Isso está cadastrado, registrado no CNES. Eu tenho que substituir por outro equivalente, tá? O que pode acontecer é o inverso. Eu tenho um consultório de um psicólogo e eu quero substituir, aí eu acabo substituindo ele por uma clínica. Isso pode, porque eu estou fazendo a mais, mas eu não posso fazer a menos, tá? Isso daí é uma situação até um pouco delicada, porque às vezes a gente não tem prestador naquela região, nem na limítrofe, nem na região de saúde com aquelas características. Nosso, como eu falei, nosso país é imenso e a gente tem muitos lugares com vazio assistencial. Então, a gente acaba referenciando novos prestadores para suprir a demanda, mas não que substitua aquele estabelecimento, tá? Isso pode acontecer por conta dessas situações específicas aí. O Lauro trouxe uma questão recorrente, ele fala que o seguinte, ó, falando de CNES, os planos de saúde podem exigir CNES para reembolso de despesas médicas, esse é um assunto recorrente hoje, segundo ele. Esse assunto é bom, hein? Ele tá ligado, hein? Olha só, o CNES, ele é obrigatório para a operadora referenciar o prestador. Se ele é obrigatório, primeiro ponto, todo estabelecimento de saúde regular tem que ter CNES. O CNES, ele é a garantia de que aquele estabelecimento tem um alvará, tem uma licença de funcionamento e tem profissionais qualificados para realizar o atendimento, tá? Eu estou falando aqui de saúde, tá, gente? O odonto, ele tem uma característica um pouquinho diferente, tá bom? Mas, assim, falando de saúde, a existência do CNES, ela é obrigatória. Tanto é que a operadora, ela só pode referenciar prestador se ele tiver CNES, senão eu não consigo nem vincular o prestador ao produto. Pra vocês terem uma ideia como é isso. Então, assim, nada mais justo que na hora de eu fazer o reembolso, e até para garantir a segurança do meu paciente, essa informação também seja obrigatória, tá? Mas esse assunto, gente, não é pacífico, não vou mentir para vocês. Esse assunto, ele é controverso. Por quê? Porque tem uma linha, e especialmente, né, aquela linha mais tênue entre os liberais e os fraudadores, eles falam que o beneficiário não tem nada de saber disso, que imagina onde já se viu, exigir isso do beneficiário, isso daí não é uma obrigação do beneficiário conhecer. Só que, assim, a gente não vai procurar qualquer prestador. A gente não deve procurar qualquer prestador. Então, hoje existe uma campanha muito forte, todas as operadoras estão com essa exigência, tá? Justamente para coibir a fraude e para garantir o melhor atendimento do nosso beneficiário, ainda que não seja num prestador referenciado, já que ter o CNES é uma obrigação de todo o estabelecimento de saúde. Bom? Perfeito. A Marinilda pergunta se houver beneficiários em tratamento no prestador que está sendo substituído, se nós temos a obrigatoriedade de comunicação direta para esses beneficiários. Olha só, temos sim, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas quando há uma substituição, o prestador ele é obrigado a fornecer para a gente a relação de todos os pacientes que estão em tratamento continuado, que estão em pré-natal ou que são crônicos, para que a gente consiga direcionar e manter a continuidade do atendimento desses beneficiários, tá? Essa informação, ela é passada do prestador para a operadora, e a operadora, ela faz o encaminhamento, né? Não precisa ter uma comunicação específica nesses casos,
mas em algumas situações ela é feita sim para garantir a continuidade do atendimento. E Claudilene pergunta qual é o prazo que nós temos para atualizar essas movimentações de rede no site e no aplicativo. E aí ela fala que a gente tem diversas reclamações de desatualização de rede nos canais, e o Alexandre complementa dizendo que, na verdade, ela mesma complementa dizendo que, inclusive, quando liga para a central de atendimento, ocorrem vários desencontros de rede na indicação exatamente por essa desatualização. Gente, olha só, infelizmente isso acontece mesmo, tá? A gente tem um descasamento aí. Deixa eu fatiar a pergunta. Eu tenho que comunicar no portal, nos portais e na central com 30 dias de antecedência à data da substituição, do término do serviço daquele prestador. Fica no portal por 180 dias, tá? Às vezes, infelizmente, o busca-rede não atualiza automaticamente, né? Especificamente aqui na Sul América, a gente tem uma série de sistemas e eles não se conversam, né? Então, às vezes você atualiza lá na movimentação de rede e não consegue atualizar na mesma velocidade do busca-rede, tá? Outro ponto importante, aqui a gente está falando da retirada total do prestador. Quando eu falo só de serviço, exclusão de serviço, hoje eu não tenho obrigação de comunicar. Então, às vezes, aquele prestador atendia um determinado serviço, o pessoal procura e ele não atende mais, isso não é comunicado mesmo ainda, tá? Vai ter uma mudança recente, eu vou explicar. Mas hoje ainda não é comunicado. Então, pode ser que essa desatualização esteja relacionada ao serviço e não ao prestador. Então, pode ter esse descasamento, sim, por conta dos sistemas que não se conversam e tem um delay aí de atualização, tá? Mas tudo que está no portal corporativo está na central, a central enxerga. Por quê? Porque são os dois canais que a gente tem de atualização de rede. Tá? Sim, em alguns casos de exclusão de serviço, por precaução, a gente comunicou. A gente comunica também. O Paulo aqui tá me lembrando que algumas situações aqui de exclusão de serviço, a gente comunica também, ainda que não tenha obrigação, até por conta né, da comoção que pode causar, né, do impacto, a gente faz a comunicação também, tá? E pensando sempre na satisfação do cliente, tá bom?